Fala pessoal, começando mais uma Na Malha Blog e hoje vamos falar sobre itens básicos para se ter numa cozinha, né? Porque tem muita gente aí que tá comprando uma casa, alugando uma casa, saindo da casa dos pais e não faz a menor ideia de quais os primeiros itens ou os mais necessários para se comprar para se ter numa cozinha, não é mesmo? E esse vídeo foi sugestão do comentário do Rafael Chicamaro no vídeo anterior. Então, Rafael Chicamaro, muito obrigado. Se você também tem alguma sugestão, tá assistindo esse vídeo, deixa o comentário aqui embaixo que eu faço um vídeo para você com o tema que você sugerir, igual o Rafael fez no vídeo anterior, beleza, galera? Então vamos lá. Os itens básicos para se ter numa cozinha, né, galera? O que a gente pensa quando pensa em cozinha? Cozinhar, não é mesmo? Então eu acho que as panelas começam a ser os primeiros itens a você pensar. Uma panela grande, uma panela média, uma panela pequena, eu acho que tá mais que suficiente para o início, né? Porque os itens básicos são aqueles itens que você começa, depois você vai, né, colocando mais coisas, vai pegando umas panelas mais diferenciadas e tal, mas eu acho que uma panela grande, uma média e uma pequena é o principal para você começar. E aproveitando que a gente está falando de panela, eu acho que é muito importante você ter uma panela de pressão, porque a panela de pressão serve muito para a gente fazer as comidas do dia a dia, além dela ajudar a gente a economizar um pouquinho de dinheiro, né? Afinal de contas, quando você cozinha com a panela de pressão, você cozinha muito mais rápido. Então um feijão que ia demorar 4 horas para fazer numa panela comum, você vai fazer em 30 minutos numa panela de pressão. A mesma coisa com a lentilha ou com alguma carne que você queira fazer de panela. Enfim, a panela de pressão dá uma agilidade muito grande na cozinha. E outra coisa que também está nessa categoria que você precisa ter na tua cozinha é pelo menos uma frigideira. Afinal de contas, a gente quer fazer aquele ovinho frito, aquela coisinha mais legal, só que a gente não vai fazer o ovo frito na panela, né? Vai sujar uma panela inteira para fazer o ovo frito. Então pelo menos uma frigideira eu acho interessante você ter aí como item básico para sua cozinha. Outro item muito básico para a cozinha são os talheres, não é mesmo? Temos que ter aí a nossa faca, o garfo e a nossa colher. A faca, o garfo e a colher, você vai comprar uma quantidade de acordo com a quantidade de pessoas que estiver na sua casa. Então, tem 3 pessoas, é legal ter 3 joguinhos aí disso, né? De uma faca, uma colher e um garfo. Você não precisa ter necessariamente, se o seu orçamento estiver apertado, uma colher de sobremesa, um garfo de sobremesa, uma faca de sobremesa, porque isso vai encarecer um pouco as coisas. Você come a sobremesa com o mesmo garfo que você come o almoço ou o jantar. Mas se você é uma pessoa um pouco mais endinheirada, um pouco mais chiquezinha, compra então aquele faqueirão de 200 mil peças que já vem com todos esses itens, entendeu? Mas assim, fica a critério de vocês aí, como vocês usam aí na família de vocês, né? Se vocês têm esse uso, esse hábito de comprar talheres aí para sobremesa, então já compra os talheres aí também, tá bom? E facas. Facas é muito importante, não apenas a faca que você vai usar para comer, que eu recomendo que seja uma faquinha de serra, tá? Aquela serrinha parecida quando você vai na churrascaria, que eu acho aquela faca muito melhor para comer do que aquelas facas que tem uma serra muito pequenininha e não corta nada. Você vai comer um bife com essa faca, você sabe que vai passar raiva, né? E além das facas de comer, eu acho muito importante você comprar facas para você cozinhar. Então, eu acho que assim, não precisa comprar 1 milhão de facas, tá bom? Mas assim, pelo menos uma faca de chefe, sabe aquela faca de 8 polegadas que para você cortar os legumes e tudo mais, ela faz o papel de várias facas. Com uma faca de chefe, você de repente não vai precisar comprar uma faca de legumes ou uma faca de carne, não vai precisar comprar outras facas específicas, então ela já supre um pouco a necessidade caseira que a gente tem. E uma faca de pão, então uma faca de chefe e uma faca de pão, eu acho que deve agilizar bastante a sua vida, tá bom? Então a de pão vocês sabem qual que é, né? Aquela que tem a serrinha e que normalmente é dessa largura aqui, ó. Essa faca é maravilhosa, que ela serve para cortar pão, ela serve para cortar um bolo. Às vezes você quer fazer um bolo e quer rechear ele no meio, você vai cortar ele com a faca do pão mesmo, abrir, rechear, fica uma maravilha. Então acho que essas duas facas são o item básico aí para se ter na cozinha. E aproveitando que a gente está falando aí desses itens, né, de talheres, etc, tem os talheres que a gente precisa para cozinhar também. Então um talher muito essencial para cozinha é aquela colher de bambu, sabe aquela colher para você mexer lá com os seus preparos que você estiver fazendo. Imagina que você está refogando alguma coisa, uma colherzinha de bambu. Eu gosto de usar colher de bambu, mas tem gente que usa colher de pau de qualquer coisa, colher de plástico ou até colher de alumínio. Mas assim, você tem que ver se não vai estragar a sua panela. Então, por exemplo, se você tem uma panela de inox, tudo bem, aí você pode usar o que você quiser. Mas se a sua panela que você escolheu anteriormente aí foi antiaderente, aí eu acho que não, tenho certeza que não é uma boa você usar talher de inox para mexer suas coisas. Então, ou você vai usar de bambu ou você vai usar de plástico. Eu prefiro muito mais de bambu, que eu acho mais saudável.
Mas aí fica a teu critério também, tá bom? As panelas, eu não sei assim dizer se eu prefiro a inox ou a antiaderente, porque, cara, elas têm muitas vantagens cada uma, né? A antiaderente, ela tem a vantagem de não grudar, mas também tem a desvantagem de soltar coisas no nosso alimento, né? Metais pesados, etc. E a inox, ela, se você souber cozinhar, ela é perfeita, mas assim, você já vai ter que ser meio high na cozinha, porque a panela de inox, se você tem aquela mania de cozinhar as coisas meio rápido, você acaba se perdendo nela, tá bom? Porque ela queima as coisas. Mas a panela inox, se você for cozinhar nela com tempo e deixar sempre no fogo médio ou baixo enquanto você estiver cozinhando, ela é 1000 vezes melhor para cozinhar que uma de antiaderente. Eu, particularmente aqui em casa, cozinho bastante em panelas de inox, tá? Eu prefiro, na verdade, ela não é de inox, ela é de aço cirúrgico, que eu ganhei de uma empresa aí que é cara pra caramba, mas eu ganhei, então eu fico feliz de ter ganho essas panelas, porque elas são maravilhosas, mas assim, custa o olho da cara. Então, vamos na inox ou na antiaderente, tá bom? Que vai ser uma coisa melhor aí para uma cozinha inicial que vocês estão montando, né? E aproveitando que a gente tá falando para cortar coisa, você não vai cortar em cima da tua pia, você vai precisar de uma tábua, não é mesmo? Eu gosto de usar tábua de madeira, mas eu também sei que ela não é tão higiênica quanto os outros tipos de tábua, tá? Como a de plástico, dá pra você lavar melhor, a de madeira acaba retendo algumas coisas, mas eu gosto de cortar na tábua de madeira, que eu acho que fica muito mais bonito, muito mais gostoso as coisas. Na verdade não fica nem mais bonito nem mais gostoso, é porque eu acho que é mais legal. Eu gosto da tábua de madeira, então fica a teu critério. Você usa a tábua de madeira ou você usa a tábua de plástico, só nunca use a tábua de vidro, porque senão você vai deixar suas fagas secas. Faca cega, isso aí, vai perder o fio da faca, porque você vai ficar batendo lá no vidro, vai acabar com o fio da sua faca. Então usa de plástico ou usa de madeira, que vai estar muito bom. E aproveita e já compra aí um pano de prato, tá bom? Um pano de prato é essencial numa cozinha. Eu gosto bastante de pano de prato. Eu tenho aquela terceira gaveta da cozinha, todo mundo tem a terceira gaveta da cozinha, que é pano de prato, não é mesmo? Se você tem a terceira gaveta de pano de prato, comenta aí embaixo que eu tenho certeza que você tem uma gaveta que é só para pano de prato. Aqui em casa a gente faz assim porque eu gosto muito de pano de prato. Para mim, pano de prato é essencial, é tão essencial quanto uma faca para cozinhar, porque tudo você passa pano de prato. E se você vai comprar panela de pressão para fazer feijão, você vai ter que comprar uma concha também, né? Senão como é que você vai tirar o feijão dali de dentro? Então lembra de comprar uma concha aí como item básico da cozinha, tá bom? A concha é essencial, porque você não vai ficar tirando feijão de colherada, né? Então uma conchazinha assim, ó, é maravilha. E lembra que eu falei que a faca ia servir para fazer o bolo? Mas se você não tiver assadeira, filhão, você não faz bolo nenhuma. Ou filhona, né, que tá assistindo aí. Então, vamos comprar assadeira. Eu gosto de pelo menos ter uma assadeira redonda e uma assadeira retangular. Eu acho que essas são as básicas. Uma assadeira redonda aí de uns 22 centímetros e uma retangular de mais ou menos aí uns 24 por aí. Vai estar esse perfeito para você fazer bolo, para você assar carne, enfim. Você usa a sua assadeira para tudo. Afinal de contas, você pagou, então você tem esse direito. E se você quiser assar, por exemplo, uma pizza, eu recomendo você não gastar dinheiro comprando só uma assadeira grandona, redonda e bordinha baixa para você assar a pizza. Coloca lá 2 papel laminado de papel alumínio no forno e coloca a pizza em cima e assa. Não precisa de assadeira, entendeu? Fica essa dica aí para você economizar. E uma outra coisa que eu acho essencial é você comprar potes. Sim, pote, tigela. Eles vão servir para você armazenar os alimentos que sobrarem na geladeira e também vão servir para você misturar coisas no seu preparo. Então imagina que você vai fazer um bolo, onde você vai misturar as coisas para depois jogar na assadeira e depois colocar no forno. Você vai colocar primeiro num pote. Então é essencial que você tenha uma tigela ou de vidro ou de inox, facilita muito. Porque se a tigela for de plástico é mais dificilzinho de lavar. Mas se ela for de vidro ou de inox é facinho. A água bate, ela sai, que é uma beleza, entendeu? Então fica a dica. Pote para guardar, você pode até comprar de plástico porque é muito mais barato. Mas tenha uma tigela ou uma cumbuca assim de inox ou de vidro para você fazer os preparos das receitas, porque aí as coisas que você misturar, tipo uma farinha com leite, etc, não vai grudar tanto e vai ser muito mais fácil de você limpar. E claro, se a gente está falando de itens básicos, a gente jamais poderia esquecer dos copos, dos pratos e das xícaras, não é mesmo? Então, prato. Eu acho legal você ter um prato fundo e um prato raso para cada pessoa da casa, entendeu? E claro, um pratinho de sobremesa também, porque aí comer a sobremesa com o garfão tudo bem, mas comer um pedacinho de bolo num prato desse tamanho fica estranho. Então compra também um pratinho de sobremesa.
acho que é o ideal. Os 3 pratos aí, um para cada pessoa da casa, ou 2 para cada pessoa, se você for uma pessoa meio desastrada que pode ficar quebrando as coisas aí. Xícara, se você é uma pessoa que tem o hábito de tomar café ou tomar um chazinho, compra um joguinho de xícara. Na verdade, mesmo que você não tenha o hábito, é legal, porque às vezes você recebe uma visita em casa e aí você serve um cafezinho pra pessoa, aquela coisa, sabe? Essas xícaras é aquelas coisas que é um dinheiro mal gasto, meu Deus, fica lá no canto do armário, você usa uma vez por ano. Mas normalmente as pessoas têm em casa, e como a gente está falando aqui de montar uma cozinha de itens básicos e que normalmente as pessoas têm em casa, a xícara acaba entrando, né? E o copo, cara, copo fica a gosto do cliente mesmo. Eu gosto daqueles copos de boteco, sabe? Aqueles copos americanos. Aquele copo eu acho maravilhoso. Mas se você for mais fino, você compra os copos mais finos. Se você não for, compra um copo mais de boa. Aí vai do gosto, vai da ideia de cada um. Taças, a mesma coisa. Se você tem o hábito de tomar um vinho, compra uma tacinha de vinho. Se você tem o hábito de tomar espumante, compra uma tacinha de espumante. Se você não tem o hábito de tomar nada, não compra, entendeu? Porque é dinheiro jogado fora. E aproveitando, vamos entrar então na parte aí dos eletrodomésticos importantes. Afinal de contas, uma cozinha não é nada sem você ter onde preparar as coisas, não é mesmo? Então o fogão é essencial. Aí você escolhe se você vai querer um fogão de cooktop e um forno separado, ou se você vai querer na sua cozinha entre aquele fogão que já é o fogão e o forno, tá bom? Eu, sinceramente, não vejo muita diferença entre eles, assim, mas eu particularmente prefiro o forno elétrico, porque eu acho ele melhor para cozinhar do que o forno a gás. Então, fica aí a critério de vocês escolherem qual é o melhor para a vida de vocês, né? A geladeira também é um item indispensável, só que o freezer já é um item dispensável. Então, você tem que ver pela quantidade de comida que você quer armazenar na sua casa. Porque a geladeira normalmente já tem aquela parte do freezer, né? Que é um espaço bem menor do que o comum, né? Só que assim, por exemplo, aqui em casa eu tenho freezer e geladeira. Porque a gente armazena muita coisa congelada. Mas se esse não é o hábito seu, de repente só uma geladeira já vai te atender perfeitamente, porque vai ter aquela área de congelado ali para você manter um franguinho, um nugget, um legumes, um gelinho, né, alguma coisa assim. Mas se você já é do tipo que estoca os produtos picados, já estoca carne picada, estoca pizza, estoca pão de queijo congelado, batata frita congelada, já estoca um monte de coisa, aí o ideal é você comprar um freezer também, e você ter uma geladeira e um freezer, tá bom? Mas aí vai dar a rotina da casa de cada um. E outro item muito importante na verdade, é o micro-ondas, o forninho elétrico e a air fryer. Esses itens, eles não são tão importantes assim. Por exemplo, o forninho não é tão importante, mas o micro-ondas e a air fryer, eu particularmente não vivo sem, porque o micro-ondas serve para você comer a comida do dia anterior, então você vai lá e esquenta numa praticidade muito maior, e a air fryer serve para você cozinhar os alimentos de uma maneira saudável e muito mais rápido. Então você, em vez de ter que esperar um óleo aquecer e etc para comer um nugget, você taca os nuggets na air fryer por 15 minutos e fica lá assim, só assim, esperando a vida passar e o nugget ficar pronto. É super rápido, entendeu? Então assim, se você puder priorizar uma coisa desses itens aí de micro-ondas, air fryer, forninho e torradeira, por exemplo, eu compraria air fryer, porque a air fryer, na minha opinião, salva a vida. Salva a vida mesmo, mas o micro-ondas eu também acho indispensável, porque você facilita muito na hora de esquentar a sua comida. Ninguém vai ficar fazendo um banho-maria todo dia ou esquentar lá no fogo baixo, no fogão. Claro que se você tá começando aí, não tem condição ainda de ter um micro-ondas, você vai sobreviver perfeitamente sem ele. Mas estou dizendo, facilita muito a vida e tem alguns bem baratinhos aí no mercado que de repente dá para você que está montando a cozinha, de repente dá para fazer um esforcinho e pegar porque vale a pena, quebra um galhão, entendeu? E aí dentro desses itens, tem alguns itens que assim, são indispensáveis e outros que são dispensáveis. Por exemplo, eu acho que liquidificador você tem que ter. Por mais baratinho que ele seja, tem liquidificador aí de R$50, entendeu? Então eu acho que é importante ter um liquidificador, mas um processador de alimentos já é uma coisa que você talvez não vá precisar tanto. Então você compra se for o seu hábito fazer umas comidas mais saudáveis, fazer uns cortezinhos, né? Umas coisas mais que você não tenha tanta disponibilidade de fazer na faca, mas você consegue facilmente substituir. Agora, um liquidificador, eu acho que ele facilita muito alguns preparos, e alguns preparos sem ele ficam muito complicados. Então eu acho que acho que é um dos itens essenciais, eu diria assim, um liquidificador. E voltando um pouco para os potes, galera, eu acho que assim, os Tupperwares, né, eu digo aqueles potinhos para guardar as coisas na geladeira e etc, para a gente se organizar.
eu acho interessante uma dica aqui, que é comprar potes com tampas transparentes, tá bom? Porque eu acho que facilita muito a minha vida fazer isso, porque quando eu coloco na geladeira os potinhos transparentes das coisas, eu consigo abrir a geladeira e já saber o que tem ali armazenado. Se fica um monte de pote de um monte de cor, você não sabe o que é que tem armazenado e aí não adiantou nada se armazenar, porque as coisas vão estragando, você não vai lembrando que você armazenou e vai tudo pro lixo depois. Então, compra potinhos com as tampas transparentes, que isso vai facilitar demais a sua vida, entendeu? Outra coisa, saquinhos. Saco plástico é uma coisa que ajuda demais. Saco plástico, você armazena ali uma batata picada, uma carne picada e coloca nesses saquinhos próprios para congelador e você já leva para o congelador e deixa eles todos armazenados. Não precisa ficar ocupando potes e muitas vezes alguns potes até eles quebram e etc. quando eles vão para o congelador. Tem que ser um pote próprio para congelador. E esses saquinhos próprios para congelamento facilitam sua vida e depois na hora de descartar é só você jogar no lixo reciclável que tá tudo lindo também, entendeu? E acho que tem mais uns 3 itenzinhos aí que eu acho que é indispensável, que é o que? Lixeira. Eu gosto da lixeirazinha de pia. Tem gente que acha nojento, acha anti-higiênico. Eu acho legal, eu gosto da lixeirazinha de pia, porque quando eu tô cozinhando, cortou as cascas de tudo ali, joga na lixeira da pia e faz um sucesso. Então é muito mais válido do que ter que ir até o lixo jogar. Você já joga ali, depois você recolhe o lixinho menor e joga no maior e fica tudo lindo, entendeu? Outro item, escorredor de prato. Por quê? Se você não tem uma máquina de lavar louça, porque é totalmente desnecessário no sentido de, né, se você não tem uma família gigante aí, você consegue lavar a louça e economizar um dinheirinho na mão, né? Então, um escorredor de prato é essencial, porque você vai, come, pá, pum, já era, só secar depois, ou nem precisa esperar secar, que seca sozinho no escorredor, entendeu? E um saca-rolha. Saca-rolha é muito importante para não passar aperto na hora dos encontros, entendeu? Pegou a gata aí, vai levar para casa para tomar um vinho, não tem abridor de vinho, aí complicou os negócios, né? Então, saca-rolha também é um item indispensável de você ter na sua cozinha, se você é um admirador de vinhos ou alguma bebida que precisa ser aberta com saca-rolha, né? E aí tem alguns outros itens que não são assim tão indispensáveis, mas que eu acho que é interessante você ter, que é, por exemplo, um escorredor de macarrão, porque você faz lá o macarrão, aí você ficar segurando com o garfo a panela virando pro macarrão cair, vai cair metade na pia e metade não vai dar certo. Então, ou você compra o escorredor de macarrão, e se for muito caro e você falar, o escorredor de macarrão é muito caro, blog, eu nem como tanto macarrão assim, compra uma peneira grande. A peneira é barato e aí você escorre o macarrão na peneira, faz a mesma função, entendeu? É a mesma coisa, só que você vai fazer gastando muito menos dinheiro, né? E outra coisa é para fazer bolo. Se você quiser tiver um pouquinho mais aí, você compra uma batedeira, entendeu? Porque a batedeira você vai fazer o bolinho lá, vai ficar show. Se você não tiver na bala para batedeira, pelo menos compra um fouet, porque o fouet vai facilitar demais a sua vida, principalmente se você tiver que fazer cremes, bolos, bater um chantilly aí, é essencial que você tenha um fouet e custa R$2 na loja de 99, entendeu? Outro item que entra nessa daí é aquele filtrinho de café de plástico, né? Todo mundo gosta de um cafezinho, eu acho, né? Então tem que ter um filtrinho daquele de café de plástico, eu acho que é uma coisa que é essencial. Outra coisa são aqueles porta-tempero, sabe aqueles vidrinhos ou de plástico mesmo, para você colocar os temperinhos dentro e aí você joga lá um pouquinho de coentro, um pouquinho de páprica, um pouquinho de não sei o que. Isso é essencial. Um porta-azeite, um porta-vinagre, um porta-sal. Esses daí, ó, é essencial porque é bom estar à mão. Se não tiver essas coisas à mão, você acaba não usando. Então é sempre bom ter um porta-tempero e esses porta-condimentos aí tudo pra estar à mão e você usar, entendeu? Porque senão você não usa e acaba que fica jogado na casa depois e desperdiçando dinheiro. E tem um espremedor ou de laranja ou de limão, porque isso vai fazer toda a diferença, né? Afinal de contas, se você espremer o limão ou a laranja na mão, você nunca vai tirar tanto suco quanto você usar um espremedor. E tem espremedorzinho de plástico que é bem baratinho, não precisa ser nada elétrico, tudo de plástico mesmo já vai salvar a tua vida. E por último, mas não menos importante, tenha itens para medidas. Sim, aqueles potinhos de plástico que mostra quantas xícaras, uma xícara, um quarto de xícara, quantas gramas são as coisas, ou tem uma balança também, né? Uma balança aí daquela de até 5 quilos, eu acho que já é perfeita, que você vai, isso aqui pede 100 gramas de manteiga, eu não sei quanto é esse grama de manteiga, põe na balança, pesa, fica lindo, você resolve tua vida. Então, eu acho que itens de medidas, às vezes aquelas colheres de medida, aquelas xícaras de medida, né? Que é a própria xícarazinha mesmo pra você usar, eu acho que são itens
que não são assim, né, essenciais, mas eu acho que ajudam demais, né? Eu sou um cara que gosta de cozinhar com medidas, tem gente que não gosta, mas se você é uma pessoa que gosta de cozinhar com medidas, eu acho que é essencial. E aí, me fala se tem mais alguns itens que vocês pensem aí. Eu tô tentando pensar um agora aqui de cabeça, não me vem nada na cabeça, mas me fala o que eu não falei e que é essencial para você, ou de repente é uma coisa muito óbvia que eu esqueci de falar aqui para vocês. Porque é muita coisa, né, galera? Pra lembrar os itens básicos, eu sou o cara da cozinha, eu gosto de item na cozinha, né? Então eu fiz uma listinha aqui, básica na minha cabeça aqui dos básicos, mas deve ter muito mais itens. Deixa aí no comentário que eu quero saber. Ajuda as pessoas que estão montando cozinha, e se você tem uma nova sugestão para vídeo, deixa aí embaixo também que eu vou ter o maior prazer do mundo de gravar um vídeo para você, igual eu tô fazendo de hoje aí pro Rafael Chicamaro, que deixou o comentário no vídeo anterior. Beleza, galera? Um grande abração para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!